tudo o que você acredita saber sobre se conectar com a alma provavelmente está errado, porque não é algo que se conquista com esforço, nem com técnicas complexas, nem com o acúmulo de conhecimento. A alma não é um objeto escondido dentro de você, esperando ser encontrado. Ela é o próprio silêncio entre um pensamento e outro. Ela é o espaço que sobra quando o eu se cala. E é exatamente por isso que tantos buscam e tão poucos encontram. Porque procuram a alma com a mente, mas é justamente a mente que impede de senti-la. Mestre Rumi dizia: não é o amor que te falta, é o silêncio que te escapa. E é nesse espaço silencioso que a alma começa a sussurrar o que sempre tentou te dizer, que você nunca esteve separado de nada. Escreve agora nos comentários: eu escolho ouvir minha alma. Essa é a tua ativação. E se deseja aprofundar-se nessa jornada sagrada, torne-se membro deste canal. Há conteúdos secretos, estudos sufi e práticas espirituais que transformarão a forma como você sente a presença do divino dentro de si. O primeiro erro de quem busca a alma é acreditar que ela está perdida. A alma nunca se perdeu, apenas foi coberta por camadas de ruído, crenças, pressa, medos e identidades. O sufismo ensina que o caminho não é de busca, mas de remoção. Rumi dizia que a verdade não é algo que se encontra, mas algo que se revela quando as mentiras se vão. Por isso, a conexão com sua alma começa não com o que você faz, mas com o que você deixa de fazer. Quando você para de tentar controlar cada detalhe, quando permite que o coração respire sem medo, algo acontece. Um pequeno espaço se abre dentro, e nesse espaço a alma desperta, como uma chama que já ardia, mas estava coberta pela cinza do pensamento. O que você sente agora, nesse instante, é mais importante do que tudo o que já pensou sobre espiritualidade. A alma não fala em teorias, ela fala em vibrações. Por isso, se fechar os olhos e respirar, o corpo começa a se alinhar com o ritmo da alma, mais lento, mais presente, mais silencioso. A sabedoria sufi chama isso de zikr, a lembrança constante do que você é. Não uma lembrança da mente, mas da essência. É o retorno do ser à sua própria origem. A mente diz: eu quero me conectar. Mas a alma sussurra: você já está conectado, apenas lembre. Talvez você tenha passado anos tentando melhorar espiritualmente, acreditando que precisava ser mais puro, mais calmo, mais sábio. Mas a verdade é que a alma não se importa com o seu desempenho. Ela é pura mesmo quando você se sente quebrado. É a consciência que observa, mesmo quando o ego está gritando. É por isso que os mestres sufi dançavam, não para alcançar algo, mas para dissolver o dançarino. Quando o eu desaparece, o amor toma o lugar. E nesse amor, você não sente mais o desejo de se conectar, porque percebe que nunca esteve desconectado. Rumi dizia: tu não és uma gota no oceano, tu és o oceano em uma gota. Essa frase contém o mistério inteiro da alma, porque enquanto acreditas ser uma gota, continuarás com medo de desaparecer. Mas quando percebes que és o oceano, entende que não há nada a temer. A conexão com a alma não é criar um laço novo, é lembrar do laço eterno, é perceber que até o vento, o som e o silêncio estão te chamando de volta para casa. A cada respiração há um convite. E quando aceitas esse convite, algo dentro de ti começa a mudar sem que precises entender. O sufismo não é uma religião, é uma alquimia da presença. É o ponto onde o amor humano se curva diante do amor divino. Por isso, os sufis não tentam compreender Deus, eles o sentem. Eles o dançam, eles o respiram. E é nesse estado de entrega que a alma floresce como uma rosa no deserto. A alma não quer explicações, ela quer intimidade. E quando você começa a se permitir ser tocado pela vida, sem resistir, ela te guia de forma tão natural que parece magia. Não há método, há rendição. Observe agora. Quantas vezes por dia você tenta controlar o que sente? Quantas vezes você tenta corrigir suas emoções, calar a tristeza, disfarçar o medo? A alma se comunica exatamente através disso que você tenta esconder. É por isso que os sufis choravam, riam, dançavam e depois silenciavam.
porque sabiam que cada emoção era um véu a ser atravessado, não um erro a ser consertado. Quando você permite que o coração sinta o que precisa sentir, a alma te conduz de volta ao centro. Conectar-se com a alma é como retornar a um lar que sempre existiu, mas que você havia esquecido. É entrar num campo onde não há julgamentos nem expectativas, apenas presença. Rumi dizia: além das ideias de certo e errado, há um campo. Eu te encontrarei lá. Esse campo é a alma. E quando você para de lutar contra a vida, esse campo se abre diante de ti. É um espaço onde o tempo desaparece, o corpo relaxa e a mente se curva diante da vastidão do amor. Mas há algo que poucos percebem. A alma fala apenas quando há espaço para escutar. Enquanto você estiver cheio de ruído mental, ela permanecerá em silêncio. Por isso, a prática Sufi do Sama, a escuta sagrada, é o ponto de partida. Escutar o mundo não com os ouvidos, mas com o coração. Escutar o som do vento, o som da respiração, o som do nada. Escutar até que o som se transforme em luz. E quando essa luz toca o coração, a alma começa a cantar. Rumi ensinava que a alma é como um instrumento de cordas, e a vida toca a melodia através de tudo o que acontece. Se há dor, é uma nota. Se há alegria, é outra. O segredo é não tentar controlar a música, apenas sentir o que ela revela. Quando você aceita cada nota como parte da sinfonia divina, a alma começa a vibrar em harmonia com o universo. E nesse momento, tudo ganha sentido, mesmo o que parecia sem explicação. A conexão com a alma não é um destino, é um estado de consciência. É o instante em que você percebe que nada te falta, que a vida nunca esteve contra você, que o amor nunca te abandonou, que o que você busca é o que está te buscando. E quando essa percepção acontece, há uma paz que não depende de circunstâncias. É uma paz que vem do simples fato de existir. Agora respire devagar, sinta a vida pulsando. Esse pulsar é a alma dizendo: eu estou aqui. Tudo o que o sufismo ensina é isso, a lembrar daquilo que nunca foi esquecido. O caminho do coração é o retorno ao que você sempre foi. Um ser infinito vestindo um corpo temporário. Quando você sente isso, até o olhar muda. Você começa a enxergar Deus em tudo. No sorriso de um estranho, no silêncio da noite, até nas coisas que antes pareciam vazias. A alma não se comunica por palavras, mas pela vibração da verdade. Quando algo te toca profundamente, não é a frase que te desperta, é a energia por trás dela. É o eco do que tua alma já sabia. Rumi dizia: o que você busca está te buscando. Essa é a confirmação de que a conexão nunca foi rompida, apenas esquecida. E toda lembrança verdadeira vem acompanhada de lágrimas, não de tristeza, mas de reconhecimento. Então, se quer aprender a se conectar com sua alma, não busque instruções, busque silêncio. Não procure fórmulas, procure presença. E quando estiver pronto para escutar o que o coração tem a dizer, a alma não precisará gritar. Ela vai apenas sorrir dentro de ti. Mas talvez a verdadeira pergunta não seja como se conectar com a alma. E sim, o que em você ainda acredita estar separado dela. A alma não é um lugar aonde você chega. É o espaço silencioso que sempre esteve te observando chegar e partir. Ela é o espelho imóvel por trás de todos os reflexos. O que você chama de minha alma não é um fragmento dentro de você. É a consciência que olha através dos seus olhos agora. Por isso, a alma não pode ser encontrada, porque não é algo que se move. Ela é o próprio centro imóvel do qual tudo se move. É o ponto invisível onde o tempo e o eterno se tocam. Quando você tenta se aproximar dela, já se afasta. Quando desiste de tentar, ela te envolve. Muitos acham que se conectar com a alma é sentir algo extraordinário, um êxtase, uma experiência mística arrebatadora. Mas Rumi mostrava o contrário. O encontro com a alma é tão simples que a mente não reconhece. É o instante em que você lava uma xícara e sente gratidão. É o momento em que olha o céu e não quer nada. É o silêncio entre uma respiração e outra, onde o mundo inteiro cabe. A mente procura milagres, a alma se manifesta em simplicidade, e é por isso que quem busca o extraordinário
nunca percebe o sagrado do comum. A alma não se esconde nas alturas do entendimento, mas nas profundezas da entrega. E quanto mais você tenta entender o que ela é, mais se afasta da experiência. O sufismo ensina que a alma não é algo que se compreende, mas algo que se vive. É o perfume invisível que permanece quando o ego se retira da sala. É a música que continua tocando depois que a dança termina. É o espaço que sobra quando você para de interpretar. Nesse instante, tudo o que parecia fora volta a pulsar dentro. A conexão com a alma acontece quando você não está tentando provar nada. Quando não há expectativa, não há resistência. Rumi dizia: o que é verdadeiro se revela quando deixas de tentar parecer verdadeiro. Isso é a alma, não um papel que você interpreta bem, mas a realidade que permanece quando todos os papéis caem. É por isso que às vezes ela te quebra, para que o que não é teu se vá, e o que é eterno finalmente respire. A dor que você sente não é o oposto da alma. É o toque dela tentando atravessar as defesas que você construiu. A tristeza, o medo, a confusão, todos são mensageiros. O sufismo diz que Deus fala através de tudo o que dói, porque só o que dói é capaz de quebrar as ilusões do eu. A alma se revela nas rachaduras. É quando você para de lutar contra o que sente que o sentir se transforma em sabedoria. Toda emoção, quando aceita, se torna uma porta. Toda resistência, quando compreendida, se torna luz. Você não se conecta com a alma meditando, rezando ou lendo, embora tudo isso possa ajudar. Você se conecta com a alma quando deixa de tentar controlá-la, quando caminha sem destino e sente que o chão te guia, quando percebe que o amor que buscava já está respirando em ti. A alma não está esperando teu esforço, está esperando tua rendição. É por isso que os sufis dançavam em círculos, não para subir, mas para dissolver. Não para ir a algum lugar, mas para se tornar o movimento do todo. Muitos perguntam: como saber se estou conectado com minha alma? A resposta é simples: quando você deixa de perguntar. Porque a dúvida nasce da mente, e a mente nunca entenderá a alma. Quando há conexão, há um tipo de paz que não depende do que acontece. É como se o mundo pudesse desabar, e ainda assim, algo dentro de ti permanecesse intocado. Essa é a alma. Ela não é afetada pelos ventos, apenas os observa passar. Ela é o oceano por trás de todas as ondas. Rumi dizia que a alma é o espelho no qual Deus se contempla. E esse é o maior segredo. Não é você quem olha para a alma. É a alma que olha para si através de você. O que você chama de minha vida é apenas o sonho que a alma escolheu sonhar por um tempo. Quando você desperta para isso, percebe que nada é pessoal. Nem o amor, nem a dor, nem o destino. Tudo é um teatro sagrado de reconhecimento. E a alma é o palco invisível onde tudo acontece. A maioria tenta se conectar com a alma para escapar da dor, mas a alma não é fuga. Ela é o próprio centro da tempestade, onde o trovão vira canção. Quando você corre do sofrimento, corre dela também. Mas quando o encara com presença, descobre que nunca houve sofrimento. Havia apenas resistência. É a resistência que cria o inferno. A aceitação o transforma em paraíso. É o mesmo fogo, mas um queima, o outro purifica. Rumi dizia: a ferida é o lugar por onde a luz entra em ti. Isso não é poesia, é alquimia. O sofrimento é a forma como a alma dissolve, o que impede a luz de passar. Então, quando tudo parece ruir, há algo sendo revelado. A alma não destrói nada, apenas tira o que não é essencial. E no fim, o que sobra é a tua verdadeira forma, um silêncio luminoso, vasto, sem nome. Você não precisa entender a alma, precisa apenas parar de interpretá-la. O ego sempre vai tentar usar a espiritualidade para se tornar alguém especial. Mas a alma não busca ser especial, busca ser real. Por isso, quando você começa a crescer espiritualmente e algo em você se sente superior, é sinal de que a alma ainda está escondida. Porque quanto mais profundo o encontro com ela, mais simples você se torna. E o simples não compete, apenas é. A alma não tem religião, nome nem fronteiras. Ela não pertence a ninguém, porque é o próprio espaço onde tudo pertence.
É por isso que o sufismo é o caminho do coração. Ele atravessa os muros da mente e dissolve os rótulos. A alma não é cristã, nem muçulmana, nem budista. Ela é o sopro anterior a todas as escrituras. Quando você toca esse sopro, percebe que todas as tradições apontavam para o mesmo lugar, o centro silencioso do ser. Sabe aquele instante em que algo dentro de você se comove sem razão? Quando uma música, um pôr do sol ou uma palavra te atravessa sem explicação. É a alma se reconhecendo. Ela se manifesta nos momentos em que o pensamento cessa e o sentir toma o lugar. É o toque do invisível dizendo: lembra de quem tu és. A alma não chega com barulho, chega com ternura. Não entra pela mente, entra pelo espanto. O que impede sua conexão não é falta de fé, é excesso de controle. Você quer sentir a alma do seu jeito, no seu tempo, dentro das suas expectativas, mas a alma não segue o relógio do ego. Ela aparece quando você solta, quando se rende. Às vezes, na solidão. Às vezes, no caos. Às vezes, no silêncio entre lágrimas. Ela vem quando você para de esperar, porque o verdadeiro encontro não é planejado, é reconhecido. Rumi dizia: quando o buscador desaparece, a busca termina, e essa é a maior inversão de todas. Você não se conecta com a alma, é ela que se revela quando o buscador se dissolve. É o fim do esforço, o fim da tentativa. É quando não há mais você e ela, apenas o que é, e nesse instante, algo tão vasto e tão simples acontece que o pensamento não consegue tocar. É pura presença, puro ser. A alma é como um perfume. Quanto mais você tenta segurá-lo, mais ele escapa. Mas se apenas permitir, ele te envolve. Essa é a prática sufi. Não esforço, mas permissão. Não controle, mas rendição. É abrir espaço para que a fragrância divina se manifeste por si mesma. E quando isso acontece, a vida inteira se transforma no templo. Tudo se torna oração, tudo se torna dança. Conectar-se com a alma é viver em estado de escuta. Escutar sem querer responder. Escutar sem precisar entender. Porque a alma fala em símbolos, em sensações, em coincidências. Ela se manifesta nas sutilezas, e só quem desacelera percebe. É por isso que o silêncio é o portal. Não o silêncio da ausência de som, mas o silêncio de quem não está mais tentando ter razão. Nesse silêncio a alma canta, e talvez a alma não queira que você faça algo. Talvez ela só queira que você pare. Pare de fugir de si. Pare de achar que precisa ser alguém melhor para merecer o amor. Pare de tentar chegar onde já está, porque a alma não é uma conquista, é uma lembrança. E quando você se lembra, tudo o que parecia confuso se torna simples. Tudo o que parecia distante se revela dentro. Mas então, se a alma já está em tudo, por que há momentos em que sentimos tanto vazio? Será que o vazio não é, na verdade, a alma respirando sozinha, pedindo para que você escute o som que vem do nada? O vazio que você sente não é a ausência da alma. É a prova de que ela está te chamando. É o silêncio antes da resposta. O sufismo ensina que o vazio é o ventre do divino, o espaço onde o novo nasce. Mas a mente teme o vazio, porque nele não há controle, nem garantias. E é justamente por isso que a maioria se perde. Tenta preencher o vazio em vez de escutá-lo. A alma não fala em palavras, fala em pausas. E quanto mais você tenta se distrair, mais alto ela grita através do que te falta. O vazio é o eco da tua origem chamando você de volta. A conexão com a alma não acontece quando tudo está calmo, mas quando tudo em volta parece ruir. E mesmo assim, algo dentro de você permanece. Esse algo é a alma. É o núcleo imutável que não se abala com as tempestades da mente. Quando você começa a reconhecê-lo, algo curioso acontece. O mundo perde o poder de te ferir como antes, porque o que a alma toca, ela torna inteiro. Mesmo o que parecia fragmentado, passa a ter um sentido oculto. E essa compreensão não vem do pensar, vem do sentir. Os mestres sufi diziam que a alma é o vento e o corpo é o instrumento. O vento passa por todos, mas nem todos vibram em harmonia. Por isso, não se trata de atrair a alma,
mas de afinar o instrumento. É por isso que Rumi dizia: o bambu geme porque o vento deseja cantar através dele. Quando a mente se cala, o sopro do divino pode passar. A alma é o som do universo tocando tua forma humana. E cada vez que você se entrega, o vento muda o tom da tua melodia. Você acha que vive para aprender, mas a alma vive para desaprender. Tudo o que você acumulou como certeza é o que impede a verdade de entrar. O sufismo é o caminho da desaprendizagem, o caminho do desapego da própria imagem. A alma não é o que você pensa que é. É o que sobra quando o pensamento se desfaz. É por isso que os mestres sufi riam quando alguém dizia: quero me encontrar. Porque quem é o eu que busca? O buscador é o véu. A alma é o espaço onde até o buscador desaparece. Há um segredo. A alma não quer que você se ilumine, quer que você se torne real. A iluminação é apenas um nome bonito para o retorno à simplicidade. É quando você não precisa mais provar, nem explicar, nem defender nada. A alma não busca luz. Ela é luz. O que você chama de busca espiritual é apenas o processo de retirar a poeira que cobre essa luminosidade. E essa poeira é o orgulho sutil de achar que sabe. Rumi dizia: entre o sim e o não, há uma porta. É ali que a alma dança. Essa porta é o ponto em que você para de dividir o mundo entre certo e errado, sucesso e fracasso, espiritual e material. Quando você atravessa essa porta, o conflito interno se dissolve. A alma vive onde os opostos se abraçam. Ela não julga, ela observa. E observar é amar sem precisar entender. Quando o amor chega nesse ponto, tudo o que existe se torna uma prece. O sufismo ensina que a alma não cresce, ela apenas se revela. E o que chamamos de evolução espiritual é, na verdade, o desaparecimento da resistência. Cada vez que você solta um medo, a alma respira. Cada vez que você perdoa, ela se expande. Cada vez que você deixa de lutar contra a vida, ela se manifesta. A alma não é conquistada com esforço, mas com rendição. Ela é o espaço onde o esforço perde sentido. Você já percebeu que quanto mais tenta controlar, mais a vida te escapa? A alma flui como água. Quanto mais você aperta, menos segura. Por isso, o segredo é abrir a mão. Rumi dizia: o que é teu te encontrará mesmo que se esconda atrás das montanhas. Isso é a alma. Ela não segue tua pressa, segue tua entrega. O que é verdadeiramente teu nunca precisa ser forçado. A mente busca experiências, mas a alma busca presença. Enquanto a mente quer sentir algo diferente, a alma quer que você sinta o agora. Ela não quer te levar a outro lugar, quer que você veja a santidade deste. E o milagre é que quando você realmente entra no presente, a alma se revela como o próprio instante. É por isso que os sufis diziam que cada respiração é uma oração e cada olhar é uma meditação. A alma é paradoxal. Ela te quebra e te cura no mesmo gesto. Ela te tira tudo o que não é essencial para te dar o que nunca pode ser perdido. E ainda assim, ela nunca te obriga, apenas espera, porque a alma é o amor sem pressa. Ela sabe que, cedo ou tarde, tudo o que resiste acaba cansando. E é nesse cansaço que o coração se abre. Quando você chega ao ponto de não aguentar mais tentar, é aí que o portal se abre. O verdadeiro perigo não é perder a alma, é viver sem perceber que está vivendo sem ela. É o entorpecimento da presença, o sono da consciência. Por isso, o sufismo é o caminho do despertar, mas não um despertar místico distante, e sim o despertar do cotidiano. É o instante em que você come, anda, fala e percebe que há uma inteligência viva respirando contigo. A alma não está no alto, está dentro do gesto mais simples. A mente te convenceu de que precisa mudar para se conectar, mas a alma não quer que você mude, quer que você veja. Porque quando vê com clareza, a mudança acontece sozinha. A visão é o verdadeiro milagre. Quando você enxerga que o medo é só uma sombra, ele se dissolve. Quando percebe que o passado é uma lembrança, ele deixa de governar. A alma é a luz da percepção pura. Ela não luta com as sombras, apenas as ilumina. Rumi dizia que o coração é uma lâmpada coberta de cinzas. O trabalho espiritual
não é acender a luz, é soprar as cinzas. E isso exige coragem. A coragem de olhar o que é feio, o que é denso, o que dói, porque é ali que a alma brilha mais. Quanto mais profundo o mergulho, mais pura a chama. O medo que te impede de mergulhar é o mesmo que te separa da alma. Você pensa que precisa se elevar para encontrá-la, mas o caminho é o oposto. Descer, sentir, encarnar. A alma não está nas nuvens, está no chão que você pisa, no toque da vida real. O espiritual e o terreno não são opostos, são espelhos. O divino se esconde nas coisas comuns, e é por isso que a alma fala através do cotidiano. Quanto mais humano você se torna, mais divino percebe que é. O sufismo ensina que há dois tipos de saber: o que te enche e o que te esvazia. O primeiro alimenta o ego, o segundo liberta a alma. Quando você começa a preferir o silêncio à explicação, a alma toma o comando. Porque a alma não precisa de certezas, apenas de espaço. O saber verdadeiro é um não saber iluminado. É o estado de quem confia mesmo sem entender. A alma é um fogo que não queima, mas purifica. E esse fogo não está fora. Ele é o amor. O amor não é um sentimento, é uma força que dissolve tudo o que não é verdadeiro. Quando você ama, mesmo sem razão, está em contato com a alma. Porque só a alma é capaz de amar sem esperar. O ego precisa de motivo. A alma é o próprio motivo. A conexão com a alma é como uma chama constante que não depende do vento. É o centro imóvel do redemoinho. E você percebe que está ali quando não precisa mais que nada aconteça para estar em paz. Essa paz é a assinatura da alma. Ela não depende de resultado, apenas de presença. É a serenidade de quem já se encontrou mesmo sem ter procurado. Talvez o maior engano seja achar que a alma está longe. Ela está tão perto que você passa por ela sem notar. Está em cada batida do coração, em cada pensamento que se dissolve. Está em tudo o que te emociona, em tudo o que te silencia. E quando finalmente a reconhece, não há retorno, porque percebe que ela sempre foi o próprio caminho. Mas se a alma sempre esteve aqui, o que ainda te impede de ouvi-la agora? Será que o silêncio que você evita não é o mesmo lugar onde ela sempre esperou por você? A maioria acredita que a alma se revela em momentos de paz, mas ela se manifesta mais forte quando tudo dentro de você parece se despedaçar. Porque a alma não vem para confortar o ego, vem para queimá-lo. E esse fogo é a iniciação que separa o que é verdadeiro do que é apenas ruído. Quando você sente que perdeu tudo, é a alma abrindo espaço para o real. O sofrimento então deixa de ser castigo e se torna portal. Só atravessa quem aceita ser despido de tudo o que acreditava ser. Há um instante em que você percebe que o medo que te persegue há anos nunca foi o inimigo. Foi o mensageiro. Ele veio para mostrar o ponto exato onde você se desconectou da alma. E quando finalmente o encara sem fugir, o medo se curva e te devolve o poder que roubou. O segredo é que o medo só existe enquanto você o observa de fora. A alma o dissolve quando o abraça. O que você evita, te domina. O que você acolhe, te liberta. Você aprendeu a buscar a alma como se fosse algo distante, mas ela está tão próxima que se confunde com o que você chama de eu. Por isso, o caminho não é encontrar, é desapegar da busca. A busca é a distração disfarçada de propósito. Enquanto você procura, continua cego para o óbvio. O buscador e o buscado são o mesmo. O que muda é o momento em que o olhar se inverte. Quando a alma olha através de você, a procura termina. O erro mais comum é confundir a alma com a emoção. Emoção é onda, alma é o oceano. Emoção vem e vai, a alma permanece. A mente te ensinou a perseguir picos emocionais, achando que isso é espiritualidade. Mas a alma mora no plano abaixo da agitação, o lugar onde não há mais altos e baixos. É ali que o silêncio se torna linguagem. E quando você descansa nesse silêncio, percebe que nunca esteve separado. A alma não quer te proteger das dores, ela quer te mostrar o que as dores escondem. Cada ferida é uma porta invertida. Você pode usá-la para fugir ou para entrar. Os que fogem repetem o ciclo. Os que entram descobrem que a dor era apenas um disfarce da luz.
Por isso Rumi dizia: a ferida é o lugar por onde a luz entra. A alma não se revela no conforto, mas naquilo que a mente rotula como imperfeição. Talvez o maior paradoxo seja que a alma só se manifesta quando você para de tentar ser espiritual. O esforço excessivo cria tensão, e a tensão é o oposto da presença. O divino não entra onde há rigidez. Ele se infiltra nas brechas do abandono. Quando você relaxa o querer, algo em você abre espaço para o que sempre esteve ali. A alma não é conquistada. Ela se desvela quando o controle se rende. A conexão com a alma não acontece quando você entende, mas quando você se entrega ao não entender. O mistério não é para ser decifrado, é para ser vivido. A mente quer definir o que é a alma, mas toda definição é uma prisão. Por isso, o sufismo ensina a dançar, porque dançar é o oposto de compreender. A dança dissolve o raciocínio e devolve o corpo à alma. E é só então que o inefável se torna palpável. Enquanto você busca sentido, a alma busca presença. A mente quer respostas, a alma quer espaço. E é por isso que a sabedoria não chega como conclusão, mas como silêncio cheio. Quando você para de tentar entender, o entendimento aparece. A alma é paradoxal. Ela revela quando você para de exigir revelação. A rendição é o único idioma que ela fala fluentemente. Você acredita que o amor é o caminho até a alma, mas é a alma que é o caminho até o amor. O amor que a mente sente é seletivo, condicional, efêmero. O amor da alma é estado, não sentimento. É a visão que enxerga o divino em tudo, até no que fere. E esse amor não se aprende, ele se lembra. Porque a alma não busca amar, ela é feita de amor. E todo o resto é esquecimento temporário. A alma te observa desde o início, mesmo quando você a ignora. Ela não se ofende, apenas espera. E quanto mais você foge, mais ela se aproxima pelo avesso, em coincidências, em dores, em encontros improváveis. Cada evento que parece aleatório é um código cifrado da alma, um lembrete invisível de que a vida está sendo escrita de dentro para fora. O acaso é apenas o disfarce que o destino usa para não ser percebido cedo demais. Há uma hora em que a alma começa a te mover antes mesmo de você decidir. É quando algo em você muda de frequência. As coisas que te encantavam perdem o brilho. As conversas se tornam rasas. As distrações já não funcionam. E você sente um chamado silencioso, impossível de ignorar. É a alma te reposicionando, tirando-te das ilusões que já cumpriram o papel de te despertar. Não é o fim, é o nascimento do real. O ego quer respostas rápidas, mas a alma se comunica em símbolos, pausas, atrasos. Ela usa o tempo como um instrumento de lapidação. Cada espera, cada silêncio, cada aparente negação é um molde invisível preparando o recipiente para conter o sagrado. Por isso, o que você chama de demora é, na verdade, precisão divina. A alma nunca se atrasa, é a mente que corre demais. O sufismo ensina que a alma se revela quando você se torna transparente. Não transparente no sentido moral, mas energético. Quando não há mais máscaras, a luz passa. O ego é opaco, cheio de imagens e narrativas. A alma é translúcida. E cada vez que você solta uma mentira sobre si, o brilho retorna. A verdade espiritual não é sobre ser bom, é sobre ser real. A alma não quer que você vença o mundo, quer que você o veja com olhos limpos. Ela não quer te tirar das batalhas, quer te ensinar a guerrear em paz. Porque a verdadeira vitória não é sobre os outros, é sobre a própria ilusão de separação. Quando o inimigo interno se dissolve, não há mais o que vencer. O guerreiro da alma não luta para provar nada. Luta para lembrar quem é. Você não se conecta com a alma por pensar diferente, mas por sentir diferente. A mente pergunta, por quê? A alma pergunta, por quem? O sentido da vida não é uma resposta intelectual, é um movimento do coração. Quando você age por amor, até o erro se torna aprendizado. Quando age por medo, até o acerto se torna prisão. A alma mede tudo pela vibração, não pelo resultado. A presença da alma transforma o olhar. O mesmo mundo que parecia banal
começa a brilhar. O mesmo rosto que te irritava revela um espelho. O mesmo problema que te paralisava se torna portal. É que a alma não muda as circunstâncias, muda a consciência. E quando a consciência muda, até o impossível começa a obedecer. A alma não vem para alterar o externo, vem para redefinir o interno. Você aprendeu a pedir sinais, mas a alma não responde com evidências. Responde com vibração. Quando ela quer te guiar, muda a tua sensibilidade. O que antes te atraía agora te pesa. O que antes parecia prazeroso, agora te suga. Essa mudança é o GPS da alma. E ignorá-la é o mesmo que tapar o ouvido do próprio destino. A intuição é o idioma secreto que a alma usa quando a lógica falha. Há um ponto em que você não consegue mais fingir ser quem foi. É o ponto em que a alma assume o comando e o ego tenta resistir, criando caos. Mas esse caos é bênção disfarçada. O desconforto é o parto do novo eu. Tudo o que desmorona agora é o que não poderia acompanhar teu próximo nível de consciência. A alma não destrói, ela limpa o caminho. E toda perda que dói é apenas libertação que ainda não foi compreendida. A alma vive fora do tempo. Por isso, quando você se conecta com ela, o passado se dissolve e o futuro perde urgência. Tudo se condensa no agora, e nesse agora há plenitude. O que parecia distante se torna presença vibrante. Você começa a viver sem pressa, porque percebe que o eterno sempre esteve aqui. É nesse ponto que a vida deixa de ser espera e se torna oração viva. E quando você finalmente sente que tudo faz sentido, a alma sorri e cria um novo mistério, porque o propósito da alma não é te dar respostas, é te manter desperto. Então me diga, se a alma é o próprio infinito dentro de você, o que será que ainda precisa morrer para que ela viva por completo? O despertar da alma não é um processo gentil, é um desmantelamento silencioso. O que a mente chama de colapso é, na verdade, a alma reconstruindo sua arquitetura original. Cada perda, cada afastamento, cada silêncio forçado é uma linha sendo apagada no desenho antigo para que outro possa nascer. A alma não acrescenta, ela remove, porque o divino não entra onde há excesso. O vazio é o altar onde o eterno se manifesta. Você sempre acreditou que precisava se curar, mas a alma nunca esteve ferida. O que dói não é ela, é o personagem que você defende. A cura é, portanto, um retorno àquilo que nunca adoeceu. Por isso, quanto mais você tenta melhorar-se, mais distante fica da essência. A alma não quer aperfeiçoamento, quer autenticidade. O verdadeiro milagre não é se tornar algo novo, é lembrar-se do que sempre foi. A mente te convence de que despertar é acumular conhecimento, mas o despertar real é o colapso de todas as certezas. A sabedoria da alma não está em saber mais, está em desaprender o que nunca foi verdade. E é nesse desaprender que surge o espaço para o real. Você não evolui ao subir, evolui ao dissolver. Cada camada que cai é uma ressurreição silenciosa. A alma não fala com palavras, fala com vibração. Ela não grita, ressoa. Por isso muitos a confundem com o silêncio. Mas esse silêncio não é ausência de som, é presença total. Quando a alma fala, o tempo para. O corpo arrepia, o ar muda de textura, e naquele instante, algo em você reconhece que sempre soube. Esse reconhecimento é a linguagem secreta entre o humano e o eterno. Não é a alma que precisa ser despertada, é a mente que precisa adormecer, porque a alma está desperta desde o início, observando pacientemente o teatro da tua identidade. Ela te deixa atuar, cair, se perder, até que você canse do personagem. E é nesse cansaço sagrado que a entrega acontece. O despertar, então, não é iluminação, é exaustão do falso. Você sempre buscou sentir paz, mas a alma não busca tranquilidade, busca verdade. E muitas vezes a verdade é desconfortável. Ela corta, expõe, desarma. Mas esse corte é o bisturi do divino. Ele não fere, cura pela revelação. O que você chama de problema espiritual é apenas a alma tentando realinhar o que foi distorcido pela mente. E cada desconforto é uma convocação para a consciência.
A alma não te pede para mudar o mundo, pede para mudar o olhar, porque quando o olhar muda, o mundo inteiro se reorganiza. O externo é apenas o reflexo do interno. A realidade é um espelho líquido da tua vibração. Por isso, tentar consertar o mundo sem ajustar a frequência é como tentar mudar o reflexo sem tocar o rosto. O mundo não responde às palavras, responde à vibração que as sustenta. Há um ponto no caminho espiritual em que você percebe que orar não é pedir, é lembrar. A alma não implora ao divino, ela o reconhece dentro de si. A oração mais poderosa não tem palavras. É o estado de presença em que o ser vibra como resposta viva. Quando você para de orar para obter algo e começa a orar para ser algo, o universo se realinha sem resistência. Você foi ensinado a buscar o céu acima, mas ele sempre esteve dentro. A alma é o próprio espaço onde Deus respira. E o que chamamos de ascensão é apenas o movimento de retorno à profundidade interior. A verticalidade da alma não é para cima, é para dentro. Por isso, quanto mais você mergulha em si, mais próximo do divino se torna. O abismo é apenas o espelho invertido do paraíso. A conexão com a alma exige a coragem de estar só, não solitário, mas inteiro. A solidão verdadeira não é ausência de companhia, é presença sem distração. É ali que o ruído da mente se dissipa e o som do ser se torna audível. Quem teme o silêncio ainda não suportou o peso da própria alma, porque ela não fala baixo, ela ecoa. E quem a escuta de verdade nunca mais se contenta com o superficial. O ego quer segurança, a alma quer expansão. E é por isso que a vida vai sempre te colocar diante do desconhecido. Não para te punir, mas para te lembrar do que você é capaz quando não tem garantias. A alma se move na incerteza porque é ali que a magia opera. A estabilidade que você busca é o cárcere da evolução. A alma floresce no imprevisível e morre no controle. A verdade é que a alma não busca felicidade, ela busca inteireza. Felicidade é emoção, inteireza é consciência. O mundo te convence de que ser feliz é estar sempre bem. Mas a alma sabe que estar desperto é muito mais profundo do que estar confortável. Ela prefere lágrimas autênticas a sorrisos fingidos, porque o real, mesmo doendo, liberta, e o falso, mesmo brilhando, aprisiona. Quando você começa a sentir o movimento da alma, percebe que nada é coincidência. Cada olhar, cada frase, cada encontro é um fragmento de um plano que tua mente ainda não alcança. O acaso é apenas o disfarce que a sincronicidade usa para te testar. A alma fala em linguagem simbólica, e quanto mais desperta a tua percepção, mais claro o código se torna. Você deixa de reagir e começa a decifrar. A alma não busca reconhecimento, ela busca ressonância. É por isso que quando você está alinhado, as pessoas certas chegam sem esforço, e quando não está, até o que era promissor se dissolve. Não é azar, é ajuste de frequência. Tudo o que não vibra na tua nova verdade precisa partir. O problema é que a mente chama de perda o que a alma chama de libertação. Não há pressa na alma. O tempo que te angustia é invenção do ego. O relógio da alma é o ritmo do ser, e nesse ritmo, tudo acontece exatamente quando o campo está pronto. Por isso, nada do que é teu pode ser perdido, apenas adiado até que você esteja preparado para sustentar. O que parece espera é lapidação, e o que parece atraso é sincronia disfarçada. Você imagina que vai reconhecer o divino por luz, mas muitas vezes ele se revela na escuridão, porque a luz só tem sentido quando brilha dentro do caos. A alma não te tira da noite, te ensina a enxergar no escuro. E quando você aprende a ver sem luz, nada mais te assusta. A fé não é acreditar que o sol voltará, é perceber que ele nunca se foi, apenas mudou de forma. A alma não busca certezas, busca profundidade, e a profundidade exige mergulho, não explicação. É por isso que as respostas espirituais mais poderosas não te acalmam, te desconstroem. O conhecimento real não consola, transforma. Ele não te dá chão, te dá asas. E cada nova percepção vem acompanhada de uma leve sensação de morte, porque a verdade
quando é viva, sempre mata uma ilusão. Quando você vive guiado pela alma, a vida deixa de ser sequência e se torna sinfonia. As notas que antes pareciam desconexas, agora formam harmonia. Você foi condicionado a acreditar que despertar é um prêmio, mas na verdade é uma perda. A perda de tudo o que você acreditava ser. Por isso, o despertar não é confortável, é devastador. Ele destrói ilusões com precisão cirúrgica. Ele arranca identidades, expectativas, imagens idealizadas. Mas só o que morre é o que não era real. E quando a ilusão se dissolve, o que sobra é o que sempre foi. Pura presença. Rumi dizia: a dor que você sente é a abertura pela qual a luz entra. Essa frase não é poética, é alquímica. Toda dor é uma revelação disfarçada. O que te machuca está te lapidando. A alma nunca desperdiça sofrimento. Ela o transforma em ouro de consciência. Cada lágrima é um solvente espiritual limpando o espelho interno. Quando você percebe isso, o sofrimento deixa de ser inimigo e se torna iniciador. O que te desconecta da alma não é o erro, é o julgamento sobre o erro. A culpa é o veneno da consciência. Ela te mantém preso à narrativa de separação. A alma não vê pecado, vê esquecimento. E tudo o que ela quer é te lembrar quem você é. Quando você se perdoa de verdade, não está justificando o passado, está libertando o futuro. Porque o perdão é a chave que abre a prisão do tempo. Você tenta curar a dor fugindo dela, mas o que cura é atravessar. A cura não acontece quando a dor some, mas quando ela perde o poder de te definir. Quando você olha a ferida sem resistência, o que era dor se torna portal. O sufismo chama isso de a travessia do fogo. Só quem passa por esse fogo descobre que o fogo nunca queimava, apenas purificava o que não era essencial. A mente quer controle, mas a alma quer confiança. O controle é o medo disfarçado de responsabilidade. A confiança é o amor em ação. Quando você controla, vive do passado. Quando confia, vive do presente. A alma habita o agora. Tudo fora dele é ilusão. E é por isso que o despertar é sempre um retorno, nunca uma chegada. Não há futuro para alcançar, há presença para habitar. Você pensa que é o buscador, mas é o buscado. A alma é o observador silencioso de toda a busca. Cada tentativa de encontrá-la é apenas um círculo que te leva de volta ao ponto de partida. Porque não há distância entre você e ela. O caminho não leva a ela. O caminho é ela. E quando isso é visto, toda busca se dissolve e o buscador descansa. A alma não te pede perfeição, te pede inteireza. A perfeição é fria, a inteireza é viva. A perfeição quer parecer luz, a inteireza aceita a sombra. O amor divino não exige pureza, exige autenticidade. Porque só o que é verdadeiro pode ser transformado. E o que é falso não precisa ser corrigido, precisa ser deixado morrer. O desapego é o parto do real. Você acredita que espiritualidade é ascensão, mas às vezes é mergulho. A alma te leva para baixo para te mostrar o que estava escondido. Ela te faz tocar o escuro para que aprenda a ver sem olhos. E quando você para de resistir, o escuro se torna familiar, quase sagrado. Porque ali onde nada parece existir, o invisível começa a respirar. Não é o conhecimento que desperta, é o esquecimento do que não é necessário. A sabedoria da alma é simples, mas não simplista. Ela se revela naquilo que a mente considera banal. Um gesto, um olhar, uma pausa. É ali que o sagrado se esconde. O problema é que você aprendeu a procurar o divino em altares, quando ele está no silêncio entre um suspiro e outro. A alma não quer te elevar, quer te dissolver. Porque enquanto há alguém tentando ser iluminado, a ilusão persiste. A iluminação não acontece com o eu. Acontece quando o eu deixa de ser obstáculo. Por isso, quanto mais você tenta ser espiritual, mais se distancia. O segredo está em deixar de tentar. A alma não é conquista, é reconhecimento. Você acredita que a conexão com a alma trará paz, mas primeiro ela traz verdade. E a verdade muitas vezes é desconfortável, porque ela desmonta a estrutura que sustentava a ilusão. O que você chama de crise espiritual
é apenas o nascimento da consciência. Toda transformação parece caos antes de se tornar harmonia. O desmoronar é o início da reconstrução invisível. A alma não fala de futuro. Ela revela a eternidade. E eternidade não é tempo sem fim. É ausência de tempo. Quando você se conecta com a alma, o relógio interno para. Tudo acontece agora. E nesse agora, você percebe que nunca houve passado nem destino, apenas expressões diferentes do mesmo instante. O que muda não é o tempo, é tua percepção dele. Você tenta entender o amor da alma com a lógica humana, mas esse amor é impossível de traduzir. Ele não quer possuir, quer libertar. Ele não quer prometer, quer expandir. É o amor que não diz meu, diz sou. E quando você toca esse amor, percebe que nada falta porque tudo é extensão do mesmo coração. É o amor que não pede, apenas pulsa. A alma não quer respostas, quer presença, porque na presença todas as respostas se dissolvem. A pergunta deixa de importar quando o buscador se torna silêncio. E é nesse silêncio que o divino fala, não com palavras, mas com vibração. É um reconhecimento interno, como se algo em ti dissesse: é isso, sempre foi isso. Mas e se a alma não estiver em nenhum lugar que você possa procurar? E se o que você chama de tua alma for apenas o universo se experimentando através de ti? E se no fundo nunca houve separação alguma? Apenas o jogo do eterno se escondendo de si mesmo para poder se reencontrar, através de ti agora? Deixe nos comentários: eu escutei o silêncio do amado. Se algo dentro de ti despertou, se em algum momento deste vídeo sentiste o toque invisível do que não pode ser nomeado. Essa frase é mais que palavras. É um voto silencioso de presença, um eco do teu próprio reencontro. A alma não floresce quando tudo está claro. Ela floresce quando o mistério é aceito. A vida não é um enigma para ser resolvido. É um poema para ser vivido. Cada respiração é uma linha escrita entre o visível e o invisível. O que antes parecia vazio agora revela plenitude. O que chamavas de silêncio era apenas o sopro do amado esperando ser ouvido. E talvez agora compreendas. Não precisas buscar o divino fora, pois o próprio divino se revela quando o teu coração para de resistir. A areia do deserto que antes queimava teus pés, agora se transforma em ouro sob a luz do entendimento. O que antes era dor, agora é mel, porque o sofrimento, quando compreendido, se dissolve em sabedoria. A alma não quer respostas, quer comunhão. E comunhão é o instante em que tu e o Eterno respiram o mesmo ar. É quando percebes que o que chamavas de solidão era apenas o amado te esperando em silêncio. O ouro está aqui, o reencontro com o que sempre foi teu. A alma não precisa que o mundo te entenda, precisa apenas que tu te recordes. E a cada recordação, o universo inteiro respira contigo. Seja membro do canal, porque há portas que só se abrem para quem deseja ir além. Desperte. Receba conteúdos ocultos, estudos místicos e mergulhos profundos nas palavras de Rumi, reservados aos buscadores do coração. Inscreve-te neste canal como quem entra num jardim secreto, onde cada vídeo é um espelho da tua própria alma, e cada palavra é uma pétala deixada pelo amado no teu caminho. E lembra-te, o amado nunca foi distante, apenas aguardava o instante em que teu silêncio fosse maduro o bastante para ouvi-lo.